Oi, boa noite, tudo bem? Aqui é o Everaldo do canal Mestre Everaldo. Hoje é dia 6 de maio de 2026, às 18 horas e 35 minutos. Eu pretendo fazer esse vídeo ter uma duração de 30 minutos, vai ser somente eu falando e não vai ter nada de código. Então é o tipo de vídeo que eu costumo dizer que é bom para as pessoas ouvirem lavando louça ou numa caminhada. É tipo um podcast monólogo, né? E porque se eu pegar um vídeo de programação e ficar falando notícias no meio, vai perder o foco. Então é como se fosse um vídeo de vlog, porque eu estava sentindo que tem coisas para falar, né? Antes eu não estava gravando porque eu não tinha nada para falar. E então é isso. Fico feliz com o desempenho dos últimos vídeos que eu estou fazendo um aplicativo mobile, né, de gravador de IA. Tem esse vídeo que eu gravei dia 2 de abril e não publiquei ainda. Falta eu revisar ele, que é a demonstração dos bots, né? E aí eu preciso continuar com os bots, mas é que eu tô ocupado com outras coisas, então me perdoem a demora. Mas eu não desisti ainda. Ontem eu loguei na Polymarket e eu não consegui resgatar uns 15 centavos que eu tinha ganho lá, tava com problema. Eu não sei se é porque dizem que ia bloquear no Brasil dia 4 ou se eles estavam bugados, que eles fizeram uma transição. Se você olhar um pouco aqui para baixo, ver dois vídeos que teve bom desempenho, que eu recomendo para quem não assistiu, assista, que é do Stalwart, porque por muito tempo você tinha que usar várias ferramentas para configurar e-mail, Dovecoat, Postfix, Spam Assassin e todas antigas, né? E esse Stalwart é um servidor de e-mail feito em Rust, ele é bem moderno, então eu recomendo que assistam, é 5 minutos o vídeo. E tem um outro que eu falo sobre o Hermes, né? Eu também quero fazer um sobre o pai, mas basicamente o Hermes, se for resumir, ele meio que acabou com o hype do OpenClaw. Ele está muito mais sendo usado, assim, ele foi o projeto que mais cresceu, ele está acho que com 124 mil estrelas. O OpenClaw ele está caindo em desuso, assim, foi uma coisa que veio rápido e está indo rápido, porque tem muitas limitações e custos, né? A Anthropic também proibiu o acesso em aplicativos externos. Então tem muita coisa que eu quero conversar com vocês. E vamos ver se eu vou fazer esse vídeo só meia hora, tá? Depois eu gravo outro, pra a gente ter o compromisso do tempo. Então eu vou deixar aqui. Ia deixar rodando algum jogo de fundo, só para vocês verem, mas se eu precisar, eu abro o Google aqui e eu vou só falando as coisas que vierem à minha mente. Como eu falei, isso aqui é mais um podcast. Então, eu quero começar comentando sobre os conflitos que estão tendo no Irã e da Ucrânia, né? Se vocês verem, acho que no final de 2024 eu tinha gravado um vídeo assim, falando sobre essa possibilidade da Terceira Guerra, né? E a gente vê que a gente está entrando nisso. Mas o que eu quero comentar é o seguinte: lá na Ucrânia, a Ucrânia eles fizeram um robô soldado, né? E eles colocaram no campo de batalha, então ele já está em ação. E a China também está usando policiais robóticos, né? Então tem policiais humanoides, tem policiais que são tipo aquele robô cachorro e eles colocam um rifle em cima, então seja para carregar arma ou para atirar, e vários países estão usando robôs e inteligência artificial para fins bélicos e de Estado autoritário. A gente vê que quando começou o conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, no primeiro dia foi atingida uma escola, que morreu quase 200 crianças, se eu não me engano. E E dizem, né, que foi um erro de alvo, porque quando os Estados Unidos invadiu a Venezuela para capturar o presidente Nicolás Maduro, eles falaram que foi utilizado uma IA, basicamente o cloud, para definir os alvos, a estratégia. Então foi feita essa propaganda, tanto que a Cloud não quis renovar esse contrato, dar controle absoluto para o Pentágono, porque eles têm as restrições de segurança, e o Pentágono, o governo americano, tinha banido a empresa Anthropic, né, do cloud, de fazer negócios com o governo. Então a gente poderia até sofrer sanções maiores. Isso daí foi abafado, não foi mais falado, né? Eles falaram que ia ficar 6 meses até tirar e depois saiu na notícia que o OpenAI ia fazer um acordo, aí teve um backlash muito forte, o pessoal criticando muito, e depois não foi mais falado nada. Isso que é interessante. Simplesmente foram silenciadas as críticas, mas teve esse ataque da escola e uma suspeita muito grande de que o alvo errado, né,
O, e se foi o alvo errado, foi pela IA. É porque tem algumas pessoas que dizem que eles fazem isso de propósito, assim, do estilo da guerra mesmo. Eles matam civis, atacam hospitais e escolas, depois falam que foi acidente. Então, não tem como ter certeza. Estou só falando aqui o que eu ouvi. E tem aquela empresa lá que eu não vou nem falar o nome dela, porque eu já fiz até um vídeo falando sobre ela, que o Google penaliza muito. Assim, se você perguntar para a IA do Google, ele nem responde. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem, porque eu fiz um vídeo. Deve ser um desses que eu comentei aqui, comentando notícias de IA. Eu não lembro exatamente qual vídeo, mas eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu mostrando a IA me censurando, né? Tipo, basicamente essa empresa que o nome dela tem relação com aquele dispositivo do Senhor dos Anéis, que é uma bola de cristal que permite ver a distância, as coisas assim. Essa empresa tem feito publicações bem fascistas e autoritárias, né? Porque um dos investidores dessa empresa, né, que o nome dele começa com P e o sobrenome dele começa com T, né? Ele, ele tem muitas declarações polêmicas, inclusive esses dias foi dito que pegaram um áudio dele mandando para o vice-presidente dos Estados Unidos para ele atacar o Papa, né? Pelas declarações que o Papa fez em relação ao conflito. E essa empresa, ela fala abertamente assim em criar um sistema de vigilância, né? Que você vigie tudo. Então, se você vê assim, você põe um vídeo no YouTube, tem a transcrição. Então eles criam o teu perfil oculto lá, o shadow profile. E eles querem fazer para todos os cidadãos americanos, né? E também para todo mundo que eles considerem provavelmente uma ameaça. Então, tudo que você curte na internet, acessa, eles chamam OS Int, né? Open Source Intel. Então, tudo que você curte, o que você posta, e agora dizem que no dia 8 de maio o Instagram vai tirar a criptografia das mensagens, né? E eles pegam essas mensagens e classificam você e vão dizer se você é uma ameaça ou não, né? E aí, esses sistemas, assim, vai acontecer igual aconteceu com Alexandre de Moraes e outras pessoas. Você vai sofrer sanções, né? Quando você vê, você não consegue abrir uma conta em banco, você não consegue sacar dinheiro, você não consegue viajar, você não consegue comprar no cartão de crédito. Então eles chamam isso de sistema de crédito social, né? Já é implementado em algum ponto na China, né? E vai ser implementado nos outros países, porque isso daí é uma agenda global, né? Se você for ver, só você procurar na internet, assim, lá na Inglaterra, se você faz um comentário considerado inapropriado criticando um político, um diretor de escola, alguma coisa assim, até mais leve, a polícia bate na sua porta, né? E já teve muitas pessoas que foram presas, acho que chega a ser mais de 10 mil até. No Brasil são 200, né? Então, com o desenvolvimento da IA, a gente vê que o braço político, militar, eles estão usando os robôs armados, a IA para definir alvos, e a política de vigilância, né, de totalitarismo, que depois que você coloca um bicho na gaiola, você não consegue tirar mais, você sabe, né? Então, essa é a grande preocupação com a IA, porque muito se fala assim, de emprego, né? Será que vai ter emprego? Será que vai ter renda? Mas a gente vai ter que entender primeiro, será que vamos ter uma sociedade democrática, livre, onde as pessoas podem se expressar? Porque, como vocês viram nos últimos vídeos, eu estou fazendo um vídeo de transcrição de áudio. Então a gente vê como que a tecnologia não é tão difícil. Então tudo que você fala vai estar sendo capturado, né? Daqui a um tempo eles põem um backdoor no celular, tudo que você fala eles capturam, transcrevem, isso não vai ter um custo muito alto. Então você tem uma vigilância total sobre a sociedade, né? Sobre todas as comunicações. Então eles podem pôr nos lugares públicos, se eles quiserem pôr nas escolas e tudo assim. E eles sempre vão usar um pretexto de estar protegendo as pessoas, né? A coisa mais fácil para você aprovar essas leis é você falar assim, não, é para proteger as crianças, é para proteger de crimes. As pessoas falam, as crianças merecem proteção, sim, crimes são perigosos. Aí as pessoas votam nessas leis. Então, para quem gosta, vale muito a pena ler
livros de ficção, filmes de distopia, tipo Duna, Fundação e todos os mais, né? Tipo Minority Report, que é bem interessante, que é da polícia do pensamento, né? Esse filme eu só assisti uma vez, teria que assistir de novo. Você pode ver que esses filmes não passam muito na TV, né? Eles tiram, porque acaba acordando as pessoas para o que está acontecendo, né? Tem um filme também muito legal que eu assisti uma vez, foi o primeiro DVD que eu assisti, que é O Sexto Dia, com Arnold Schwarzenegger, né? A lei do sexto dia que proibia a clonagem, né? Porque muito se fala também sobre é, chips feitos de organelas, assim, são neurônios, né? Então são chips biológicos. Tinha um que estava até jogando Doom. Nesse aspecto, vamos falar um pouco sobre o estouro da bolha de IA. Porque com esse conflito que tem entre Israel, Estados Unidos e Irã, a última vez que eu vi, o barril de petróleo estava entre 115 e 125 dólares. Salvo engano, antes da guerra, ele estava em 80 dólares. Eu lembro quando eu era novo, teve a guerra do Iraque, ele chegou em 100 dólares. Também lembro, há uns 10 anos atrás, uma época estava muito barato, que os Estados Unidos estavam produzindo muito petróleo, óleo, a partir do óleo de xisto, né? Aqueles fracking e tal. Então estava entre 33 e 39 dólares o barril, e eles estavam fazendo isso porque agora eles têm autossuficiência, né? Para quebrar a Arábia Saudita, né? Que eu estava vendo ontem que o príncipe lá da Arábia Saudita, a fortuna dele é mais de 1 trilhão, né? Então, no fundo, ele é o homem mais rico do mundo, né? Ou um dos mais. Porque nem todo mundo aparece na lista dos milionários lá. E nesse aspecto, vale a pena comentar o seguinte: tem uma coisa que parece piada, para você ver como que a gente vive num mundo falso, né? O pessoal fala que o petróleo é combustível fóssil, né? Tipo, então vocês pesquisem na internet sobre isso. Petróleo é combustível fóssil? Aí vocês vão ver que tem outras teorias que vão falar, não, é alta pressão e tal, e ele é muito abundante na Terra. Porque você vê como que nós somos alimentados com mentiras assim e a gente acaba acreditando, né? Acho que todo esse petróleo que a gente usa é floresta, é alga, é dinossauro morto, não tem sentido. São as mentiras que alimentam com a gente, pra gente. Deixa eu ver o que eu posso falar mais nesse campo. Então, assim, vejam que uma das chaves para a economia global é a energia, né? A China está indo para o campo da energia de fissão nuclear segura com tório, né? E eles estão até exportando os reatores. Eles conseguem fazer muito mais barato, assim, tem uma métrica, eu não lembro, eles gastam 2, 3 dólares, eu não lembro se é por megawatt, assim, enquanto que nos Estados Unidos, assim, seria tipo 18 dólares. E as leis verdes, né, proíbem esse tipo de expansão energética, tanto que a Alemanha tinha mandado desligar todas as usinas, né? Então a gente vê que essa grande guerra sobre energia, ela está muito relacionada à AI. Tem um vídeo que eu falo, então estou tentando juntar todas as coisas que eu falo aqui. Que se você pode ver que, no fundo, num futuro próximo, a IA ela vai ter um preço equivalente à energia elétrica, né? Do mesmo jeito que hoje a internet é quase de graça, por mais que a gente pague quase 10% de um salário mínimo e tal, mas você pode dizer que a internet é quase grátis, porque você pode pegar Wi-Fi público e tudo mais, assim, e o ganho que ela traz é muito maior. E aí, nesse outro vídeo, que eu não lembro agora, eu comento que são os três pilares da economia global, né? Vão ser três, quatro pilares, vai ser a energia elétrica, a internet, e aí vem, por derivação, assim, o Bitcoin, né? Então, se você pega energia mais internet, você produz o Bitcoin, porque você tem que ter uma moeda para você fazer as trocas globais, assim. Você tem que ter um cripto. E, teoricamente, o melhor cripto que tem é o Bitcoin. É meio que. Tem um livro que chama. Esqueci o nome do livro agora. Padrão Bitcoin. Tá aqui embaixo. E aí, o autor explica muito bem, assim, que é meio que impossível você produzir uma criptomoeda melhor que o Bitcoin, assim, sabe? Porque ele ganhou uma fé pública, assim, e as pessoas investiram nele, que é quase impossível você produzir uma outra moeda que tenha mais confiabilidade. E aí, então, você tem as trocas globais e você tem nesse pilar, assim, né, esses pilares, a inteligência artificial. Porque quando você tem uma IA, você naturalmente você vai querer que ela
faça compras, né? Que ela compre um servidor, alugar, né? Que ela faça compras para você, que ela faça pesquisas, que ela contrate outras IAs e contrate pessoas. E por mais que muitas pessoas vão falar assim, não, o Bitcoin ele tem um custo de transação alto, ele não vale a pena, mas assim, você constrói em camadas, ele é a base. Aí depois tem o Ethereum e o Solana, que são redes construídas em cima do Bitcoin, porque você trava o Bitcoin num contrato. E aí você constrói outras redes, tipo a Polygon, aí você tem lá stablecoins como o dólar, o SDC e o USDT, né, o Tether. Então, assim, nessas redes, como a rede Lightning no Bitcoin, você tem um custo de transação mais baixo. Agora, falar sobre os gargalos. A internet está cada vez se espalhando mais, né? O Elon Musk colocando os satélites de baixa órbita. Tem países que eles querem colocar até balões, assim, o Facebook, acho que fazia muitos experimentos na África, o Google também com balões e com outros, outros jeitos, né? Fibra ótica tem para todo lado. O que estava acontecendo na guerra? Bloqueio de sinal de satélite, navios puxando a âncora no oceano para cortar os cabos submarinos, governos cortando a internet, né? Então acho que o Irã, se bobear, está sem internet até hoje, deve estar uns 60 dias, para evitar que o povo se rebele e tal. Eu não estou acompanhando, mas pode ver que é difícil você ver um vídeo sobre o Irã que não seja de uma agência oficial do governo deles, né? Você não vê o povo lá postando, estamos aqui na guerra e tal. E então, a gente tem esse risco, né? Tava falando das guerras, de que eles cortem a nossa internet. Porque se cortar a internet, imagina assim, você trabalha remoto para uma empresa, ou se você trabalha com um negócio digital, você vende pelo Twitter, pelo TikTok e tal. Essas pessoas, sem internet, a renda delas vai a zero, né? E a maior parte das empresas, assim, também vai ser muito afetada, porque funcionários estão trabalhando remoto, colaboradores e tudo mais. Então, como eu estava falando para vocês, nesse sistema de crédito social, se você fala alguma coisa, você não tem cadeia para todo mundo, tá, gente? Não tem cadeia. Isso foi a grande sacada do Mahatma Gandhi, assim, eles não têm bala para todo mundo, não tem cadeia, não tem caixão para todo mundo. Então, eles não querem destruir a sua vida ali. Eles pegam um ou outro para fazer de bode expiatório, mas o que eles querem é te destruir digitalmente. Eles cortam teu acesso. Por exemplo, eu publico esse vídeo, aí vai passar pela IA do YouTube, da NSA lá. Se ela achar que esse conteúdo não é relevante para o sistema, eles fazem um shadow banning, né? Eles pegam e ninguém vê o vídeo. Então o vídeo tem ali 100 visualizações, pode ser que esse número seja falso, ou eles pegam e não promovem o vídeo. Então essa é a nova ditadura, né? Se você for ver, porque a gente se baseia nos modelos tipo Fundação, Duna, Admirável Mundo Novo e 1984. Não, a gente precisa escrever um novo modelo de distopia, né? Que a gente vê que hoje a gente tem engenharia social a um nível extremo. Estavam falando que nos Estados Unidos os agricultores estavam achando caixas de carrapatos lá, e aquele carrapato causa doença de Lyme, aí a pessoa não pode mais comer carne. E teve um cara no Fórum Econômico Mundial que falou isso, não, a gente podia pegar desse carrapato aí e fazer as pessoas virarem vegetarianas forçadamente para mudar o aquecimento global. Então, assim, existem pessoas que se acham no direito de interferir na vida dos outros e ao ponto de intoxicar, causar doenças. Isso não é só teoria da conspiração, só você procurar. Que nem um amigo estava falando que um influencer que ele gosta morreu com 45 anos de câncer. Então, assim, muita gente morrendo de mortes que não tinham antes evitáveis, assim, a contaminação de microplásticos e todo tipo é extrema, né, dos alimentos. Isso não é teoria da conspiração, que eu falei, é só você pesquisar, né? Se você parar para pensar, se você é um homem como o príncipe lá da Arábia, você tem 1 trilhão, ou você tem 50 bilhões, você não vai deixar a vida ao acaso. Você vai querer fazer uma coalizão com outras pessoas poderosas para dominar o mundo. O mundo não roda num modo orgânico. As notícias que saem nos jornais, o que você vê na mídia, o que está no seu livro escolar, o que seus professores falam, os influenciadores falam, é tudo coordenado, orquestrado
E, inclusive, as pessoas que denunciam essas conspirações, né, elas acabam sendo absorvidas pelo sistema. É como se fosse uma válvula de pressão, né? Se você tem uma panela de pressão e ela não tem para onde escapar, ela explode. Então, isso acaba parecendo um entretenimento. Eles soltam filmes, é como se fosse uma confissão de culpa, assim, sabe? Os filmes que a gente vê, os seriados, as notícias, as pessoas que denunciam as coisas do sistema, e no fundo eles gostam, eles sentem um prazer, como se eles estivessem cometendo essas coisas. Ele fala assim, não, se ninguém ficar sabendo, não tem graça, as pessoas têm que saber. É uma psicologia macabra deles, né? E, então, assim, a IA, ela vai ter um papel fundamental nisso. Muitas pessoas acreditavam assim, não, a IA, ela vai chegar a um teto. E, e eu tenho falado há mais de 2 anos isso. Falo assim, ó, se a IA parasse hoje, se hoje fosse o teto, já seria perigoso o suficiente para destruir a sociedade. E a gente vê que está evoluindo. Então, eu vou comentar algumas coisas de que está evoluindo, que vai tornar ela mais ubíqua, né? Ela é presente em todos os lugares a um baixo custo, né? E a gente vê que a gente consegue driblar o custo da energia. Então, tem 3 tecnologias de hardware, assim, só o que eu estou lembrando agora, que ajudam muito a baixar o custo da IA, de energia elétrica. A primeira, a óptica, né? Que você usar a luz para fazer processamento. Isso tem uma empresa alemã. Tem vários lugares, mas uma que está muito avançada é uma alemã. A segunda são os chips analógicos. Então, em vez de ele usar o sinal 0 e 1, que tem uma restrição maior de você esperar o sinal fazer a transição, você usa um valor analógico ali que ele serve para esses cálculos de IA. E a terceira, que eu lembro agora, porque tem mais, não é só o que eu sei, né? É de uma empresa canadense que eles estavam cozinhando a LLM no chip, assim. Então eles pegaram um Llama bem pequeno, um Llama 2, Llama 3, 70 bilhões de parâmetros, e fizeram um chip. E se você tem uma IA normal, que você consegue usar 50, 100 tokens por segundo, a deles era 18 mil tokens. E isso é um baixo custo, porque é um chip normal. Então você tem um hardware. Em vez de ter um software rodando no hardware, você tem um chip programado para rodar aquele hardware só. Aí também lembrei de mais uma, seria a quarta, como seria a Cerebras e a do Grok. As Cerebras, eles fazem um wafer inteiro de chip, assim. Então, eles não pegam o wafer e cortam vários chips pequenos, usam o wafer inteiro. E a OpenAI tinha uma parceria com eles. Então, eles conseguem uma inferência muito alta, tipo 1000 tokens por segundo, assim. Isso é muito. 100 tokens por segundo, 30 tokens por segundo é o que você consegue ler em tempo real, mais ou menos. 100 tokens por segundo já você não consegue acompanhar. 1000 tokens é quase instantâneo. Quando você usa uma IA dessa, assim, é bizarro. Você faz uma pergunta difícil, assim, e você vê 1000 tokens por segundo saindo, é arrasador. Então a gente tem, lembrando que essas tecnologias, elas diminuem o gasto de energia. E a gente tem que lembrar o seguinte: o ser humano ele está dando muita atenção para a IA, então as implementações começam a melhorar, né? Antes você tinha o monopólio da Nvidia e o CUDA para fazer esse processamento. Agora já existem, acho que é Vulkan, eu não lembro, mas tem sistemas que permitem acesso à GPU. Ele é agnóstico, não importa a marca da GPU. Você vai poder usar com a AMD, né, que é a grande concorrente da Nvidia, e tem essas outras surgindo. Então você tem menos pressão sobre os chips, você tem menos pressão sobre o custo dos chips, né, que também ele é muito maior que o custo da energia, né. Aí tem outra coisa que lá na China eles tinham um embargo. Você não podia vender chips avançados para as empresas chinesas. Eles começaram a melhorar as IAs, como o DeepSeek, o Kimi, tem o Mimo, tem a do Alibaba, o Qwen, tem tantas, né? Para rodar em chips antigos. E a Huawei também, que ela mexe com telefonia, né? Agora eles fizeram até o próprio sistema operacional e tudo mais. Eles desenvolveram chips próprios e dizem que a China conseguiu fazer a máquina mais preciosa do mundo, que a gente chama litografia, né? Que é a máquina que imprime chips. Porque, para quem não sabe, a maior parte das empresas, até a Nvidia, eles fazem só o projeto do chip, aí eles mandam para a empresa lá na Holanda ou em Taiwan, tem poucas empresas no mundo que são capazes de produzir o chip, e eles têm as máquinas que fazem.
Então você licencia, né? Fala assim, ó, esse é o projeto do chip. Aí vai lá. Por isso que quando você vai comprar uma placa da Nvidia, tem lá Nvidia GeForce, tem Nvidia, tem outros nomes assim, né? Nvidia, sei lá, da Asus, eu acho. Não sei se estou inventando errado. Mas enfim, então você vê que nesse campo da energia, porque eu esqueci de falar, a Alemanha também teve muitos avanços na energia de fusão nuclear, que é você pega dois átomos e junta. Você pega dois átomos de hidrogênio e faz um de hélio. E eles avançaram bastante, né? Eles estão muito perto de chegar num ponto de lançar comercialmente. A China também, se eu não me engano, porque a do thorium é de fissão, né? E ela é limpa, assim, são reatores mais seguros. Aí, então, o preço vai baixar, né? Tem todo tipo de energia, eficiência, sei lá, usa perovskita para fazer painéis solares. Você faz um design melhor da sua turbina eólica, você usa energia das ondas, não faltam fontes de energia, energia geotermal da Terra, né? Então, energia não vai ser um problema. A internet, mesmo que cortem os cabos dos satélites, ainda está rodando bem, depende dessa parte dos governos autoritários. E a questão dos chips, que eu falei, está evoluindo, e a tecnologia ela está evoluindo muito mais rápido. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, antes ninguém dava muita atenção. Então era assim: você tem uns rapazes muito inteligentes, mas são, sei lá, 20 rapazes de 30 anos, um gênio, sei lá, da Polônia, um da China, um dos Estados Unidos, um da Europa, da França, que tem mestrado, doutorado nessas matérias aí de machine learning, e estão fazendo um modelo. Mas se aquele modelo rodava em Python, é muito lento. Aí agora você tem as empresas mais avançadas, eles vão colocar mais especialistas, mais gente que está entrando no assunto, né? Mais gente começa a fazer mestrado, doutorado nisso, outras pessoas que são especializadas em otimização. Aí vão lá, reescrevem em C, reescrevem em Go, reescrevem em Rust, melhora o algoritmo, né? Teve um vídeo que você pode procurar que um cara fala assim, ele fez um tal de Open Mythos, né? Que é aquele modelo avançado do cloud. Aí ele falou, não, é só fazer um loop aqui, ó, várias vezes o loop na inferência, que aí ele melhora, né? Que é parecido com aquela técnica de copiar o prompt duas vezes. Então você consegue, tem muito limão para espremer ainda, entendeu? Então, e como eu falei assim, isso chamou a atenção das pessoas. Primeiro chama a atenção dos militares, né? Aí dos políticos, que são do deep state, né? Não o político normal do dia a dia, é o político que faz a orquestra do que ele quer que a sociedade se torne, né? Isso comanda, sei lá, Banco Mundial e outras instituições por aí que coordenam as políticas mundiais. Você pode ver que aprova uma lei, aqui no Brasil aprovou a lei FELCA, lá no Canadá aprovou uma igual, na Austrália outra igual. Eu falei Canadá, mas que estava pensando em Austrália. Então, assim, são essas pessoas que criam a pauta global, né? O governo mundial. E aí também do mercado financeiro, né? Que são as pessoas que têm o dinheiro, que são as mesmas pessoas que mandam no mundo, né? E os entusiastas, né? Que você pode ver que tem muita coisa que é software livre, é open source. Então é mais isso que eu tinha para falar, né? O foco é o conflito, a guerra. Por quê? Essa guerra é da Ucrânia e da Rússia e dos Estados Unidos e Israel contra o Irã é apenas um ensaio da terceira guerra que está por vir. Então eles estão ali usando estoque velho de bomba, vendo como que as pessoas reagem, testando armas novas. E para eles se prepararem para um conflito maior, porque a pauta deles é a redução da população mundial, né? Eles querem que para eles um mundo com 8 bilhões de pessoas é muito, porque hoje você tem robô, você tem IA que vai fazer tudo. Então eles querem um mundo com 1 bilhão de pessoas, 100 milhões de pessoas, né? E eles vão jogar pandemia, bomba, é, doenças, câncer, para diminuir a população, né? Então faltando 1 minuto, né? Eu não cheguei a falar dessas partes sobre empregos. A gente vê que o número de empregos de informática caiu muito, diz que está voltando, né? Mas os salários estão caindo. Então as pessoas estão. Se você tinha juntado uma reserva para 5, 10 anos, as pessoas estão sem reserva, elas estão estressadas, elas estão com muita incerteza. A tecnologia está mudando muito rápido, né? Ela está convergindo por alguns pontos, mas mesmo assim está mudando muito rápido. A maioria de nós está esperando estabilizar para ver como vai usar. E eu recomendo que acompanhe o meu canal, porque eu costumo
falar muitas coisas que são bem interessantes sobre os agentes, os modelos e tal, que depois eu gravo um outro vídeo de meia hora falando mais sobre a tecnologia em si. Esse fica mais de geopolítica. Eu recomendo o canal Predictive History do professor Jiang, né? Então é isso aí, uma boa semana e eu vou terminar o vídeo quando der aqui 30 minutos.